Nós vamos ver mais um conteúdo envolvendo a trigonometria no triângulo retângulo. Venha comigo. Razões trigonométricas do triângulo retângulo. Aqui eu tenho um triângulo retângulo A, B, C, retângulo em A. Em um triângulo, os lados ficam de frente para os seus vértices. Vértice A, lado A, vértice B, lado B, vértice C, lado C. O ângulo em A, ele mede 90 graus. Logo, B e C são dois ângulos agudos que somados medem 90 graus, ou seja, são complementares, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. Se um ângulo já tem 90, então os outros dois ângulos são complementares. Daí somados medem 90 graus. Quem é a hipotenusa e quem é B e C são de catetos. Quando B é adjacente, C será oposto. Se C for adjacente, B será oposto. As relações importantes para desenvolver esse assunto são três: seno, cosseno e tangente. A relação de seno é a razão entre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Logo, se o ângulo for B, será B sobre A. Se o ângulo for C, será C sobre A. Se eu for falar em segmentos, será C sobre A em relação seno de B, será seno C sobre A sobre BC. E o seno de C será o segmento AB sobre o segmento BC, como aqui se encontra. Ok? Cosseno entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Certo? Logo, o cosseno de B é o segmento AB sobre o segmento BC do triângulo aqui. Ou seja, o lado C sobre A. E o cosseno de C é o segmento AC sobre BC, que é o mesmo que o lado B sobre o lado A. A tangente é uma razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Daí, a tangente de B é o segmento AC sobre AB do triângulo, ou seja, B sobre C. E a tangente de C é o segmento AB sobre AC, C sobre B. Note que a tangente de B de C é o inverso da tangente de B. Casos especiais: o que é uma cossecante é o inverso do seno, e uma secante é o inverso do cosseno. E a cotangente é o inverso da tangente, ou posso dizer também cosseno sobre seno. Ângulos complementares, como dito no início do assunto, a soma das suas medidas mede 90 graus. Daí, eu tenho aqui algumas relações que envolvem no triângulo. Se o seno de B, que é cateto oposto, que é B sobre A, é o mesmo que o cosseno de C. Daí, essas relações apresentam os mesmos valores. Assim, para cosseno de C e seno de C, tangente de B e cotangente de C, secante de B vai ser o mesmo valor dado a cossecante de C, a cossecante de B vai ser o mesmo valor dado a secante de C, e a cossecante de B, a cotangente, perdão, eu coloquei aqui errado, eu corrijo, a cotangente de B será o mesmo valor atribuído para a tangente de C. Com base no exposto anteriormente, B e C são ângulos complementares quando a soma de ambos mede 90 graus e suas cofunções são iguais entre si. Veja, eu vou lhe dar três exemplos de cofunção. Exemplo 1. Eu tenho o seno de 10. Ele é a mesma coisa que o cosseno de 80, pois 10 mais 80 mede 90 graus. Cosseno de 30 menos x é igual a seno de 60 mais x. Então, 30 menos x mais 60, elimina-se a parte variável porque está simétrica. 30 mais 60 dá 90. E a cotangente de 2y mais 40 é igual a tangente de 50 menos 2y. Daí, 2y mais 40 mais 50 menos 2y. Agrupando aqui, observe que 2y são simétricos, nós descartamos e somamos os graus que chegamos a 90 graus. Certo? E os ângulos notáveis?
tem duas linhagens de ângulos notáveis, com 45 graus e com 60. Com 45 graus, o ângulo, o seno e o cosseno são iguais. Já a tangente, você sabe que é o quociente do seno sobre o cosseno. Fiz uma demonstração aqui utilizando o quadrado. Eu apresentei numa aula anterior como é que eu lidava com o teorema de Pitágoras no quadrado. Porém, eu já vou apresentar para vocês os valores nas figuras, porque sabemos que a diagonal do quadrado é L raiz de 2 por raiz de 2 e o quadrado tem os quatro lados iguais. Então, vou aproveitar um dos triângulos do DAB. Como ele é um triângulo equilateral, retângulo isósceles, porque os dois lados são iguais e os ângulos da base também são iguais, daí, por isso, que seno e cosseno serão iguais. Logo, vou calcular pelo seno, que é o caminho mais rápido, o cateto oposto sobre hipotenusa, L, que é o valor do cateto oposto, e a hipotenusa é L raiz quadrada de 2. Eliminamos, que é uma divisão direta, o valor que atribui ao lado, e logo ficará aqui 1 sobre raiz quadrada de 2. Racionalizamos uma vez raiz quadrada de 2, e raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Chegamos a 2 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado. Eliminamos aplicando as propriedades de radiciação e chegamos à condição que seno de 45 é igual a cosseno de 45, que é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. A tangente, sabemos que o cálculo da tangente é a razão ou o quociente do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como os valores que foram atribuídos a seno e cosseno é o que? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Eu já fui logo pelos valores atribuídos a eles. Como é que ficou isso? A divisão deles dois são iguais, temos o que? O valor número 1. Eu poderia muito bem fazer essa divisão da seguinte maneira. Isso aqui poderia ser em L sobre L, que dá um cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu encontraria o da mesma maneira, mas optei fazer pelo valor do ângulo. Já seno, cosseno e tangente de 60 graus, a conversa muda um pouquinho, porque nós vamos agora para um triângulo equilátero. Observe que os três lados são iguais e os ângulos internos também são iguais a 60. Quando tracejamos uma bissetriz, ela vai topar no lado oposto no ponto médio, formando esse ponto H, que ela vai ser o que? Perpendicular. Aí surge o ângulo de 90 graus. Como vai topar no ponto médio, esse lado aqui que chamamos de L será L sobre 2 e L sobre 2. Lembre-se que a altura, como vimos lá em Teorema de Pitágoras no triângulo equilátero, nós encontramos a altura como L vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Daí, separei o triângulo AHC. Em C é 60 e em A é 30. E em H é 90. A altura é L raiz quadrada de 3 sobre 2. A hipotenusa é L. E o outro cateto aqui vai ser L sobre 2. Calculando o seno de 60, que é cateto oposto sobre hipotenusa, temos L raiz quadrada de 3 sobre 2 sobre L. Isso aqui é uma divisão. Eu conservo a primeira, que vai ser quem? L raiz quadrada de 3 sobre 2. E multiplico pelo inverso da segunda fração aqui, que no caso é L sobre 1. Vai ficar 1 sobre L. Descartamos o L pelo cancelamento, que é uma propriedade que se atua na multiplicação de fração, e multiplicamos os numeradores e os seus denominadores. Aqui fica 1. Logo, usando a cofunção, eu sei que seno de 60 é o mesmo valor de cosseno de 30. Logo, teremos quem? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Calculando pelo seno de 30, que é cateto oposto sobre hipotenusa, eu tenho L sobre 2, que é o cateto oposto em relação ao ângulo 30,
E a hipotenusa é o mesmo procedimento. Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Descarto o valor do lado e seno de 30 e cosseno de 60 por cofunção são iguais a 1 sobre 2. Daí, calculando a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, quem é o cateto oposto em relação a 30? L sobre 2. E o cateto adjacente vai ser L raiz de 3 sobre 2, que é o valor da altura. Aqui é uma divisão direta. Observe que L e L aqui são numeradores. Eu posso cortar essa situação. E 2 é denominador da fração superior. E temos um 2 na fração, como denominador da fração inferior. Cortamos também, fica 1 sobre a raiz quadrada de 3. Racionalizamos, aí vai ficar 1 vezes a raiz quadrada de 3, que dá a raiz quadrada de 3, e raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, que dá a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Aplicamos os procedimentos em relação às operações com radiciação e chegamos à conclusão que tangente de 30 é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Aí você está me perguntando, por que não colocou a tangente de 60? Daqui a pouco eu venho trazendo ela para vocês. Pois, por cofunção, tangente de 30 é igual a cotangente de 60. Por isso que eu não coloquei aqui. Beleza? Temos mais outra vez. Agora, vamos encontrar a tangente de 60. Vamos aqui o triângulo AHC. 60 graus em 60 em C e 30 graus em A e em H 90. Logo, toda tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto de 60 é o valor da altura, L raiz quadrada de 3 sobre 2, e o adjacente é L sobre 2. Observe a disposição, ó. Eu elimino tanto L quanto 2 e sobra apenas a raiz quadrada de 3. Aqui temos a tabela dos ângulos notáveis, seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Seno de 30, 1 sobre 2, de 45, raiz de 2 sobre 2, de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, de 45, raiz de 2 sobre 2, e de 60, 1 sobre 2. E a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, 45 é 1, e a de 60, raiz de 3, como calculamos e encontramos e coloquei uma disposição em tabela, como é de praxe, nós que ensinamos esse assunto, fazemos isso. Veja a aplicação. Primeiro exemplo. Um avião levanta voo sobre um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 8 km, o avião se encontra a uma altura de 2 km, 3 km, 4 km, 5 km ou 6 km. Vou desenhar aqui, ó. Supomos que aqui seja um avião, certo? Eu quero saber a altura, e ele levanta voo com um ângulo de 30 graus, e aqui ele já percorreu 8 km. Eu tenho a hipotenusa e estou procurando quem? O cateto oposto. Então, pela relação de seno de 30, de seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa, eu terei quem? X, né? Quem é o seno de 30? 1 sobre 2 vai ser igual. Quem é o cateto oposto? X. E quem é a hipotenusa? 8. Dou uma simplificada básica aqui, a 4, aqui fica 1. 1 vai ser igual a x sobre 4. Considere 1 como denominador, meio por extremo, então x vale 4 km. Certo? Esse é o primeiro cálculo. Já nesse segundo exemplo, considere os triângulos retângulos PQR, PQR e PQS da figura a seguir. Se de R para S vale 100, quanto vale de P para Q? Eu coloco aqui, aí temos alternativas: A, 100 raiz quadrada de 3, B, 50 raiz quadrada de 3, C, 50, D, 50 raiz quadrada de 3 sobre 3 e E, 25 raiz quadrada de 3.
O segmento PQ eu optei por chamar de X e de Q e o segmento QR de Y. Observe que a questão não apresenta hipotenusa, eu só tenho dados para os catetos. Daí, pela tangente de 60, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, eu terei apenas X como oposto e Y como adjacente. Já a tangente de 30, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, é o mesmo oposto, né? X, e o adjacente vai ser Y, né? Mais 100. Pronto. Daí eu pego, eu sei que X sobre Y vale a raiz quadrada de 3. Fazendo aqui meio por extremo, certo? X vai ser igual a Y raiz quadrada de 3. E usando a tangente de 30, que é raiz quadrada de 3 sobre 3, vai ser igual a quem? A X sobre Y mais 100. Daí, raiz quadrada de 3 sobre 3 vai ser igual a Y raiz quadrada de 3, que é o valor de X, sobre Y mais 100. Eu vou descartar essas duas crianças, certo? Porque estão em igualdade de fração e eu posso simplificá-la. Aí vai ficar 1/3 é igual a Y sobre Y mais 100. Propriedade fundamental da igualdade de fração, da proporção, meio dos extremos é igual a todos os meios, vai ficar 3Y é igual a Y mais 100. Vindo para cá, ó, 3Y menos Y vale 100, 2 vezes Y vale 100, então Y você quer 100 sobre 2, Y vale 50, mas 50 não é a resposta, consta aqui como alternativa, mas não é a resposta, porque o segmento que está pedindo é PQ, e PQ é o segmento que eu represento por X, e X vale Y raiz quadrada de 3. Quem é Y? 50. E multiplicado pela raiz quadrada de 3. Beleza? Muito obrigado. Se você gostou da aula, dê um like. Ative o sininho para receber as notificações do YouTube. E se inscreva no canal. Desde já, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. E antes de encerrar esse vídeo, quero te apresentar para vocês Miriam Lingeries. Lá você encontrará toda a variedade de lingerie para sua boa acomodação. Claro, você do sexo feminino. Muito obrigado.